7 sinais sagrados de que você está vivendo o propósito divino e não o seu. Maria, uma mulher de fé profunda, sempre acreditou que sua vida era guiada por um propósito divino. Moradora de uma pequena cidade do interior do Brasil, ela dedicava suas manhãs entre o cuidado dos 3 filhos e o serviço na igreja local, onde as vozes de adoração se elevavam como um perfume suave ao céu. Entretanto, em um instante, sua vida viraria de cabeça para baixo. A perda inesperada do emprego, a saúde debilitada de seu filho mais novo e uma crise no casamento pareciam se alinhar numa tempestade implacável. A fé, que sempre foi seu alicerce, começou a balançar como uma folha solta, exposta à força do vento. Desesperançada e cercada pelas sombras do medo, Maria decidiu procurar apoio na comunidade de fé. Conversou fervorosamente com pastores e amigos, mas, à medida que orava, sua solidão se intensificava. Foi então que uma velha freira, com olhos que pareciam abranger séculos, lhe falou sobre os 7 sinais sagrados. Se você está procurando entender seu propósito, Maria, preste atenção aos sinais ao seu redor. Deus pode estar se comunicando com você de formas inesperadas, disse a freira com uma voz suave que ecoou como um chamado distante. Curiosa, mas cética, Maria decidiu se lançar nessa caminhada de descoberta. Em sua casa, enquanto seus filhos dormiam, ela se ajoelhava, envolta em um manto de oração. Ela pediu a Deus que lhe mostrasse algum sinal, algo que iluminasse o caminho que parecia tão escuro. E é impressionante como, logo após sua súplica, uma luz intensa penetrou pela janela, preenchendo o ambiente com calor e uma paz inexplicável. O que era aquilo? Um sinal do céu? Com o coração acelerado, Maria começou a perceber pequenas manifestações de Deus. Uma vizinha lhe contou sobre um milagre que havia ocorrido na comunidade. Uma jovem curada de uma doença terminal, exatamente no instante em que seu filho, relutante em reagir, parecia melhorar diante do olhar atento de sua mãe. Incansável, Maria se unia à sua comunidade, orando e compartilhando sua dor, descobrindo que sua luta não era apenas sua, mas de muitos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. À medida que os sinais se tornavam mais evidentes, Maria confrontava sua incredulidade. Em momentos de oração coletiva na igreja, o fervor de sua alma ecoava junto a outros corações aflitos. E naquela noite específica, enquanto a congregação se unia em adoração, o pastor local proferiu palavras que pareciam ter sido ditas diretamente para ela. Um milagre está a caminho da sua família. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, preenchendo seu coração com uma nova esperança, mas a incerteza ainda permanecia. O clímax da história se aproximava quando, em uma manhã ensolarada e promissora, Maria acordou sentindo uma paz inabalável, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. Porém, essa sensação mágica foi abruptamente interrompida por um novo desafio que bateu à sua porta. Sabendo que o caminho à frente poderia mudar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor, a pergunta que a acompanhava se tornava cada vez mais latente. Será que realmente estava vivendo o propósito divino? Cada passo adiante parecia um convite a descobrir o plano misterioso que Deus havia preparado para ela. Naquela manhã ensolarada, enquanto o sol surgia como um novo amanhecer cheio de promessas,
Maria sentiu seu coração palpitando. Era uma sensação estranha, uma mistura de expectativa e apreensão. O telefone tocou, quebrando o silêncio confortável em que se encontrava. Ela atendeu e ouviu a voz de uma amiga íntima, Ana, que parecia agitada. Maria, você precisa vir até minha casa. O que eu vi não pode ficar só comigo, disse Ana, quase sem fôlego. O que poderia ser tão importante? Maria, já cheia de perguntas, logo se preparou, levando consigo a fé que havia resgatado em suas orações. Ao chegar à casa de Ana, a energia no ar era palpável. A amiga a conduziu até a sala, onde a expectativa pairava como nuvens antes de uma tempestade. Tive uma visão, ou um sonho, não sei ao certo, mas eu vi você em um lugar diferente, rodeada por muitas pessoas, e uma luz brilhante emanava de você. Estava ajudando outras mães que enfrentavam lutas como as suas. A declaração fez o coração de Maria saltar. Poderia ser isso? Uma confirmação do propósito que tanto buscava? Sentada ali, Maria recordou a velha freira e suas palavras sábias. O fato de outras pessoas estarem ligadas à sua jornada espiritual era algo que não havia percebido antes. Era como se as vidas ao seu redor estivessem entrelaçadas na grande tapeçaria que Deus havia tecido. A visão de Ana era um chamado para um novo capítulo, um convite a engrandecer sua fé e servi-la em dobro. Nos dias seguintes, Maria mergulhou em oração e reflexão. Sua vida havia mudado e a urgência de entender os sinais se tornara mais intensa. A frequência das experiências místicas a convidou a abrir os olhos para o que antes não via. Caminhando pelo parque uma tarde, flores brotavam nas árvores como sorrisos e as crianças brincavam como se tudo estivesse em perfeita harmonia. Foi ali que ela encontrou uma caixa de sapatos abandonada. Curiosa, Maria a abriu e dentro havia cartas e brinquedos para crianças carentes. Aquela cena a tocou. Era um sinal, um lembrete do que poderia fazer. Ela decidiu acolher aquele pequeno gesto e se dedicou a ajudar as crianças da comunidade. Com o apoio de outras mães e da igreja, começaram a criar um projeto de arrecadação de doações. A cada dia, Maria sentia seu coração se aquecer com a gratidão das crianças que recebiam aqueles presentes. Sua alma transbordava de alegria ao ver que pequenas ações poderiam gerar um grande impacto nas vidas alheias. Em meio a tudo isso, uma dor latente ainda se fazia presente. A saúde de seu filho, que ainda se alternava entre momentos de esperança e desânimo. Maria sentia a luta constante, mas agora percebeu que não estava sozinha nessa jornada. A esperança se espalhava como uma onda que empurrava antes da maré. Numa noite de oração, em meio a um círculo íntimo de amigos, Maria sentiu uma energia vibrante. Quando todos estavam juntos em comunhão, a presença de Deus era explícita e clara. Porém, enquanto se preparavam para um milagre, outra aflição surgiu. A rotina da vida trouxe um novo obstáculo. Maria necessária cuidar do tratamento de seu filho e gerenciar o projeto. O que fazer agora? O caminho parecia mais nebuloso do que nunca. Ela se lembrava das palavras do pastor. O milagre está a caminho. As incertezas surgiam, mas Maria estava determinada a descobrir a profundidade do seu propósito. Quando Maria decidiu se permitir descansar e confiar, uma nova luz começou a brilhar. Mas o que a vida reservava para ela em seguida? Ela começou a perceber que cada momento, bom ou ruim, poderia ser uma condução divina à realização do seu verdadeiro destino. Tentando desvendar o mistério de tudo, Maria se permitia perguntar: seria essa a hora do desfecho glorioso? Estava a intervenção divina prestes a acontecer? Maria acordou naquela manhã sob um céu nublado, uma mudança de humor sutil na atmosfera, que refletia suas incertezas internas. O coração ainda pulsava acelerado pela abordagem do novo dia, mas um peso se acumulava em seus ombros.
O projeto com as crianças estava tomando forma, mas o estado de saúde de seu filho começava a tirar seu foco. Ela se perguntava se poderia realmente dar conta de tanta responsabilidade. Antes de se levantar, Maria fechou os olhos e respirou profundamente. Lembrou-se das orações feitas em círculo na noite passada, da energia que sentira ao lado dos amigos, e como a presença divina sempre parecia se intensificar quando estavam juntos. Aquilo a fez sentir esperança. Era hora de buscar respostas. "Senhor, estou aqui", sussurrou pedindo direção. Era necessário entender se estava seguindo o caminho que ele havia pavimentado ou se perdendo em seus próprios planos. Assim que abriu os olhos, a luz do sol tímido começou a brilhar através das nuvens, aquecendo seu rosto. Parecia um sinal, mas apenas isso não bastava. Depois de se preparar, Maria decidiu ir ao parque. Ao caminhar entre as árvores, observou como as folhas dançavam ao vento. Era como se tudo ao seu redor estivesse em sintonia com um plano maior. Ela parou diante de um pequeno grupo de crianças que jogavam bola, rindo e gritando. A alegria delas era contagiosa e, mesmo ainda lutando com suas próprias dificuldades, Maria sentiu um impulso de se juntar àquelas vozes despreocupadas. Ela se aproximou e logo uma das meninas, com cachinhos dourados e um sorriso radiante, a reconheceu. "Oi, tia Maria. Você trouxe brinquedos hoje?" A pergunta era como um lembrete de que, apesar dos próprios problemas, havia amor e gratidão a serem compartilhados. Maria sorriu, sua alma ganhando vida ao ouvir aquelas palavras. Inspirada, Maria se sentou com as crianças e começou a contar histórias. Histórias de fé, resiliência e esperança. À medida que falava, sentiu-se novamente conectada com o propósito divino que havia descoberto. As vidas que estava tocando eram um reflexo do amor que queria espalhar. E, no fundo, entendia que sua luta era parte dessa história maior. Enquanto compartilhava, um homem se aproximou, observando a cena com um semblante sereno. Quando terminou, ele se apresentou como Lucas. "Sabe, Maria, o que você faz aqui é mais do que apenas um gesto. É uma luz num mundo que precisa de esperança", disse ele. Maria sentiu os olhos dele brilharem, como se fossem um reflexo da luz que começara a emanar dela mesma. A conversa se desenrolou e Lucas compartilhou experiências semelhantes nas comunidades onde atuava. Com ele, Maria se sentiu fortalecida e compreendida, como se uma nova aliança se formasse na amizade. No entanto, havia algo mais. Ele mencionou um evento que ocorreria em breve na igreja, um retorno aos fundamentos da fé comunitária. Seria uma oportunidade incrível para mobilizar o projeto das crianças, atraindo outros a se unirem a nós, sugeriu Lucas. Enquanto as palavras dele reverberavam em seu coração, Maria sentiu uma energia nova, reanimando suas esperanças. Seria esse um dos sinais que buscava? Uma maneira de tirar o foco de sua solidão e seus desafios, redirecionando-o para a luz que poderia irradiar para aquelas crianças e tantas outras. Ao final do encontro, Maria despediu-se de Lucas, prometendo refletir sobre sua proposta. Voltou para casa, pensando em qual direção seguir. A pergunta ainda ecoava: estava realmente vivendo o propósito divino? Ou apenas se deixando levar pelos desafios? Maria sentou-se à mesa e começou a escrever. Espírito Santo, ajuda-me a enxergar claramente. Mostre-me os sinais do teu propósito em minha vida. Enquanto escrevia, um misto de determinação e fé se instalou em seu coração. Hoje Maria sabia que as coisas estavam apenas começando. O novo chamado estava à porta, mas o que mais deveria acontecer? O mistério da divina providência estava apenas começando a se revelar, e a jornada prometia ser ainda mais transformadora. A luz no horizonte parecia cada vez mais brilhante, mas a tempestade ainda poderia vir. O que mais o Senhor traria para sua vida?
Maria acordou com a primeira luz da manhã. O céu, desta vez, brilhava em um azul profundo, como se Deus estivesse sorrindo para ela. Todo o peso que sentira no dia anterior parecia mais leve, como se as sombras da dúvida estivessem se dissolvendo. Ela respirou fundo e, mesmo antes de sair da cama, já sentia que o dia reservava surpresas. Após seu momento de oração, decidiu que o parque a chamava novamente. O cenário agora parecia um convite para um novo renascimento. Enquanto caminhava, recordou-se das palavras de Lucas. É uma luz num mundo que precisa de esperança. Aquilo vibrou dentro dela, despertando um desejo de fazer algo ainda maior. Maria não queria apenas compartilhar histórias, mas vivenciar a transformação que o Espírito Santo prometia. Ao chegar ao parque, viu as mesmas crianças de antes, porém com um novo olhar. Olhando para elas, percebeu que cada risada, cada brincadeira era um pequeno milagre. A energia que aquelas crianças exalavam era contagiante, e Maria decidiu se envolver de corpo e alma. Com um simples gesto, convidou-as para uma roda. Vamos criar uma história juntos. Cada um de vocês vai contar um pouquinho, sugeriu, e os olhares curiosos se iluminaram. Era isso que precisava, não apenas falar, mas ouvir e conviver. Maria percebeu que ali, naquele momento, ela estava vivendo o propósito que tanto procurava. Cada criança trouxe uma ideia, e a história rapidamente muito mais rica e colorida do que qualquer relato que Maria poderia ter feito sozinha. Entre as risadas e as palmas, o coração dela se encheu de algo que não conseguia descrever. Era amor, era alegria, era a confirmação de que estava onde deveria estar. Depois de um tempo, Lucas apareceu de novo. Ao ver a roda de crianças e a energia do momento, sorriu. Maria, isso é simplesmente lindo. Você uniu não só essas crianças, mas também a comunidade. As palavras dele flutuaram como doces melodias no ar. Maria sentiu-se ainda mais encorajada. O que você acha de montar um evento no parque? Ele sugeriu. Podemos convidar mais famílias e fazer algo especial, uma grande celebração da infância. A ideia acendeu uma chama dentro dela. Um evento, uma celebração. Poderia ser a oportunidade que tanto buscava para ajudar seu filho e outras crianças. Juntos, Maria e Lucas começaram a idealizar o que poderiam fazer. Conversaram sobre as atividades, as músicas e até mesmo a possibilidade de trazer um lanche saudável para todos. Maria não podia deixar de pensar em quantas vidas poderiam ser impactadas. As esperanças estavam se renovando a cada palavra trocada. Entretanto, enquanto discutiam os detalhes, um menino se aproximou. Tinha um olhar sério e olhos que pareciam carregar preocupações além de sua idade. Tia Maria, posso te contar um segredo? Com um aceno, ela se abaixou até ele. Meu pai está doente. Eu fiquei triste quando ouvi você falar sobre as histórias. Eu quero ajudar ele, mas não sei como. A simplicidade daquela confissão atingiu Maria em cheio. Que responsabilidade! Quanta dor para uma alma tão jovem! Segurando a mão do menino, Maria sussurrou. Nosso coração pode ser uma luz na escuridão. Vamos fazer histórias que ajudem as pessoas. Ele também pode ouvir as nossas esperanças. O pequeno sorriu, mas a preocupação ainda estava ali. Maria sabia que precisava fazer mais. Enquanto se despediam, uma nuvem cinza surgiu no horizonte. O sol ainda brilhava, mas a tempestade à distância parecia um lembrete de que nem tudo era fácil. Maria não conseguia ignorar a sensação crescente de que novos desafios viriam, mas agora algo diferente a envolvia. Uma certeza de que cada passo a conduzia a uma nova revelação. O que mais o Senhor tinha preparado? A jornada estava apenas começando, e algo especial estava prestes a acontecer. Naquela manhã ensolarada,
Maria sentiu um impulso forte em seu coração, como se algo divino estivesse a guiando. O parque pulsava com vida e alegria, mas ela sabia que a atmosfera estava prestes a mudar. Quando os risos das crianças ecoavam pelo ar, havia também um sussurro que parecia convidá-la a olhar mais além. E naquele momento, ela decidiu que não apenas as histórias seriam contadas, as histórias precisavam ser vividas. Ela se despediu das crianças após a roda de histórias e, juntamente com Lucas, começou a planejar com esmero a grande celebração. Enquanto esboçavam ideias, uma inquietação lhe rose a espinha. O que mais poderia fazer pelo menino que carregava o fardo da dor? Maria decidiu que, naquele evento, cada detalhe traria não apenas diversão, mas um espaço de esperança e cura. E assim, a ideia de adicionar um momento especial para as famílias surgiu em sua mente. E se fizéssemos uma parte dedicada às histórias de superação, um lugar seguro, onde pais possam compartilhar suas lutas, alegrias e principalmente suas vitórias? Disse ela, com os olhos brilhando de emoção. Sim, não só as crianças, mas os adultos também precisam encontrar força uns nos outros, concordou Lucas. A ideia deles começava a se moldar numa visão clara de comunidade, onde todos pudessem encontrar alento e força. Enquanto eles discutiam com entusiasmo, Maria percebeu que o céu, antes tão azul, começava a mudar. As nuvens pesadas se espalhavam e, de repente, a atmosfera pesada parecia refletir a preocupação que o menino havia compartilhado. Ela sentiu a urgência de agir, de que aqueles momentos de doçura e luz que estavam criando podiam ser também uma resposta a um clamor, um grito de esperança. A energia no parque começou a mudar. As risadas foram se misturando a murmúrios discretos. O menino estava de volta, agora acompanhado de sua mãe. Maria, percebendo a gravidade da situação, foi até eles com uma determinação renovada em seu olhar. Oi, obrigada por voltarem. Nós estamos pensando em algo muito especial para este evento. Você gostaria de nos contar o que mais pode ajudar seu pai? Ou o que você gostaria de ver na nossa celebração? Perguntou Maria, com um sorriso acolhedor. O menino olhou para a mãe, parecendo encontrar nela a coragem de falar. Com a voz trêmula, ele começou. Eu só quero que ele se sinta bem e que a gente possa brincar junto de novo. Ele está sempre triste e parece que perde a esperança. A sinceridade daquelas palavras ecoou não apenas entre eles, mas em toda a atmosfera. Maria, tomando um ar profundo, respondeu: Vamos juntos, como família, trazer esperança para ele e para todos nós. Podemos fazer algo que traga luz, algo que lembre a todos que o amor é forte. Ela sentiu que as palavras vinham do fundo de sua alma, formando um pedido a Deus. Enquanto o céu começava a se encobrir, algo dentro dela iluminou ainda mais. Era a certeza de que os desafios poderiam ser transformados em algo poderoso, uma manifestação do amor divino. Uma voz brandia na sua mente. Quando o momento da intervenção divina chegar, estarei preparado. Com lágrimas nos olhos, o menino esboçou um sorriso tímido, como se uma centelha de esperança tivesse acendido dentro dele. Maria então decidiu expandir a ideia e criar um mural no evento, onde as histórias das famílias poderiam ser expostas, histórias de superação e fé. Um lugar onde as crianças trazem luz e onde os adultos podem colocar os seus sentimentos mais profundos. O evento era privado por natureza, mas parecia que a luz da verdade estava prestes a brilhar em uma escala muito maior. Maria sentiu um novo chamado, como se o próprio propósito de Deus a estivesse levando para novos caminhos. As nuvens ainda pairavam no horizonte, mas ela acreditava que o sol voltaria a brilhar, trazendo consigo a esperança e a união que todos tanto buscavam. No fundo de seu coração, uma pergunta surgiu. Que novos sinais Deus estaria prestes a revelar em meio a essa jornada?
Mal sabia ela que estava apenas começando a tocar no toque divino que mudaria vidas de maneiras que nunca poderia imaginar. As semanas se passaram e o dia da celebração se aproximava rapidamente. Maria e Lucas estavam imersos nos preparativos. Mas, à medida que o evento se tornava mais real, também crescia a tensão. O clima pesado no ar não era apenas as nuvens escuras que insistiam em pairar sobre o parque, mas uma sensação de que algo maior estava em jogo. Maria começou a receber mensagens de várias famílias que planejavam comparecer. Cada mensagem vinha carregada de pedidos e esperanças. Havia pais preocupados com a saúde mental dos filhos, mães compartilhando suas histórias de superação, e até mesmo alguns que estavam ali à procura de um milagre. Cada palavra, cada desabafo parecia ressoar em seu coração, como se Deus estivesse a moldar um grande quadro, onde todas aquelas vidas se conectariam. Uma noite, enquanto estava em oração, Maria sentou-se em um banquinho do parque, observando a luz da lua refletir na superfície do lago. A tranquilidade a envolveu, mas logo foi interrompida por um sussurro dentro de sua alma. Este evento não é apenas sobre histórias. É um clamor por mudança, por anseios atendidos, por corações renovados. Ela sentiu uma vontade intensa de se levantar e correr de volta para casa, anotar cada ideia que brotava em sua mente. Uma visão clara apareceu. Um espaço sagrado, onde cada palavra contada seria como uma prece, e cada olhar trocado seria uma promessa de amor. Com novas energias, ela decidiu que não faria apenas um mural, mas criaria esta zona de acolhimento onde cada alma pudesse ser alimentada pela esperança. Enquanto Maria trabalhava, surgiam os desafios. O menino e sua mãe estavam sempre em seus pensamentos. Ela se perguntava se havia algo mais que pudesse fazer por eles. O que esse garotinho verdadeiramente precisava para ver seu pai sorrindo novamente? Foi então que Maria teve uma ideia. Ela se lembrou da força que as crianças têm. Elas são capazes de enxergar o mundo com olhos puros, repletos de magia e possibilidade. O que ela poderia fazer para que o menino se sentisse parte de tudo isso? Decidiu que poderia dar-lhe um papel ativo, um papel de esperança durante a celebração. Ele e outras crianças poderiam apresentar algo especial que unisse as famílias naquele espaço sagrado de amor e cura. Envolvendo-as no processo de criação, talvez ajudaria não só o menino, mas também as mães e pais a se sentirem vistos e ouvidos. Com entusiasmo renovado, Maria e Lucas organizaram uma reunião com o grupo infantil. Todos estavam ansiosos e curiosos. Vamos construir algo grandioso juntos, um espaço onde a coragem e a fé serão o centro de tudo. Maria falou com emoção. Quero que vocês espalhem a luz que está dentro de cada um. A energia havaiana era palpável. Uma alegria contagiante começou a brotar. Irmão e irmã, amigo e amiga, todos colaborando. As ideias surgiram e contagiavam cada coração presente. No meio disso tudo, o céu começou a pegar fogo em tons de laranja e rosa, como se o próprio universo estivesse pintando um quadro sagrado daquela união. Maria sentiu as lágrimas escorrerem ao ver a felicidade nos rostos das crianças. Ela estava convencida de que o amor venceria qualquer dificuldade, qualquer sombra que estivesse pairando sobre suas cabeças. Enquanto tudo se desenrolava, uma pontada de expectativa a invadiu. Seria este o momento em que a intervenção divina se manifestaria? Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta ecoava em seu espírito. O que mais Deus estava preparando para aquele dia? E os sentimentos que se acumulavam dentro dela causavam um misto de curiosidade e temor. Estariam as histórias sendo contadas, um verdadeiro instrumento de amor e transformação? A resposta claramente ainda estava por vir. Maria acordou cedo naquela manhã, o sol ainda se espremendo entre as nuvens que pareciam se desvanecer aos poucos.
A atmosfera estava carregada de uma energia especial, como se o próprio céu estivesse aninhado em um abraço de esperança. Ela respirou fundo, sentindo a brisa fresca e suave tocar seu rosto, uma carícia de Deus que fazia seu coração vibrar de expectativa. Enquanto tomava seu café, cada gole parecia repleto de propósito. As crianças mais cedo já estavam na porta, empilhando cartazes coloridos e sorrisos largos. Era como se a alegria delas contagiasse todos ao redor. Maria não conseguia conter a felicidade. Cada detalhe do evento pulsava com a promessa de um novo começo. Lucas chegou logo depois. Tinha os olhos brilhando com entusiasmo. Maria, você viu como eles estão animados? Cada momento deles se juntar é uma mágica. Ele segura os papéis que trazia numa mão e na outra. Um pequeno coração feito de papel. Acho que este aqui deve ser colocado em nosso espaço de histórias. Ele simboliza tudo pelo que estamos aqui. A conexão. Maria olhou para o coração, sentindo a simplicidade da ideia ecoar em sua alma. Sim, vamos fazer disso um símbolo. A conexão entre todas as histórias e cada família representada. A empolgação nas palavras de Lucas preenchia cada cantinho de seu ser. Com as horas passando, mais e mais crianças foram chegando. Elas traziam não apenas suas artes, mas a energia do amor que brota da inocência. Se parassem para ouvir, poderiam escutar as risadas ecoando suavemente como uma canção sagrada. O parque estava se transformando em uma verdadeira festa da vida. E enquanto todos estavam envolvidos, Maria percebeu que um clima de reverência tomava conta. Ela viu, no fundo, um grupo de mães com olhares de determinação. Elas estavam unidas, compartilhando suas próprias histórias de luta e fé, tocadas pela capacidade das crianças de trazer luz em momentos de escuridão. Aquela troca de experiências parecia criar uma rede invisível de amor e apoio ao redor de todos. Maria se aproximou do grupo e, com um sorriso encorajador, iniciou uma conversa. Alguém gostaria de compartilhar? Esta celebração é para todos nós. É uma oportunidade de conectar corações. A atitude dela gerou um murmúrio entre todas as mães. Uma delas finalmente tomou coragem e começou a contar como tinha enfrentado seus desafios. E à medida que falava, lágrimas de libertação começaram a escorregar por seu rosto. Aqueles sentimentos, à medida que se espalhavam, tornavam-se como combustível para que outras mães também se abrissem. Maria percebeu o que estava acontecendo. Cada relato era como uma vela acesa, iluminando não apenas a escuridão interna, mas também a escuridão do mundo exterior. Uma conexão profunda, um elo divino que só poderia ser descrito como milagroso. À medida que o evento se aproximava de seu início, Maria sentia a força coletiva daquela energia. Hoje não estamos apenas contando histórias, estamos escrevendo uma nova narrativa, uma onde cada um de vocês tem um lugar, exclamou, envolvendo todos em seu olhar. Mas ao mesmo tempo, uma dúvida começou a ecoar em seu coração. Estamos prontos para o que Deus realmente nos preparou? O evento era uma celebração, claro, mas havia algo mais profundamente entrelaçado ali. Algo que ainda não havia se revelado. O que acontecerá quando as luzes da celebração começarem a brilhar e as almas se unirem? Um súbito silêncio tomou conta do grupo. E naquele momento suspenso, Maria soube que algo esplêndido poderia acontecer. Ela só não sabia o quê. E nesse mistério, ela sorriu para os rostos esperançosos diante dela, pensando: quando finalmente a verdade se mostrar com todo o seu esplendor? O sol já estava alto no céu quando Maria e Lucas se reuniram com as crianças do parque. Os pequenos estavam rindo, fazendo desenhos e colando os corações que simbolizavam suas histórias. O ar vibrava com risos e um perfume de flores, como se a natureza estivesse sorrindo junto com eles.
Maria observava, com o espírito leve, as crianças mergulharem em suas criações, cada uma tendo a oportunidade de expressar suas esperanças e sonhos. Então, algo curioso aconteceu. Uma brisa mais forte soprou, e os cartazes balançaram, como se estivessem dançando ao som de uma música invisível. Foi nesse momento que um menino, de olhar curioso, levantou a cabeça e perguntou: "Tia Maria, você acredita que a gente pode fazer mágica com isso tudo?" As palavras inocentes do garoto ecoaram em todos os presentes. Maria sorriu, pensando que, de alguma forma, é exatamente isso que estavam fazendo. Uma mágica que criava laços, histórias e transformações. Sim, meu querido, a mágica que fazemos aqui é a mágica do amor e da união, ela respondeu. As palavras pareciam flutuar no ar, e as crianças, absorvendo aquela sabedoria, deixaram suas vozes se elevarem em um coro alegre, entoando canções que falavam de amizade e fé. Maria fechou os olhos, deixando que a melodia do momento tocasse seu coração. Era um momento puro, onde tudo parecia possível. Lucas, percebendo a magia do instante, decidiu compartilhar uma ideia. Que tal se fizéssemos um círculo e cada um contasse uma história que será representada por um desenho? Assim, escreveremos juntos um capítulo especial da nossa história. Ele fazia gestos animados, e aquele convite só fez aumentar a alegria. As crianças correram para se posicionar em um grande círculo, seu entusiasmo criando uma aura vibrante ao redor de todos. A cada história contada, palmas e sorrisos seguiam. Algumas crianças falavam de super-heróis que criaram para ajudar os outros, outras contavam sobre sonhos que queriam realizar. Era uma dança de imaginação. No entanto, mesmo no meio de tanta festa, Maria sentia uma energia diferente. Algo no ar a fazia ficar atenta. O que faria o evento ser mais do que uma simples celebração? As mães, que antes compartilhavam suas lutas, agora observavam com um olhar renovado. Elas sentiam que aquelas histórias também as tocavam e começavam a entrelaçar suas vozes. Com coragem, uma delas tomou a frente e disse: "Viram como somos fortes? Juntas enfrentamos tantas tempestades. Vamos criar algo que viva além de hoje." As palavras daquela mãe reverberaram entre as presentes, e conforme mais mulheres se uniam, uma corrente de força e determinação se formava. Maria sentiu uma onda de emoção. O que ela pensou ser apenas um evento comunitário estava se transformando em algo maior. Nesse fogo sagrado de partilha, um pensamento profundo atingiu Maria. A esperança é um elo poderoso. Nesse pensamento, um calafrio percorreu sua espinha e a convidou a refletir. Estamos realmente prontas para levar adiante essa missão? O que mais Deus tem guardado para nós? Enquanto os sorrisos se misturavam com lágrimas de felicidade, Maria olhou para todos os rostos brilhantes ao seu redor e questionou: qual será o próximo passo desse propósito tão divino? Ao mesmo tempo, um leve estremecimento encheu a atmosfera, como se as energias se unissem em intenção. Algo estava prestes a se revelar, mas que segredo estaria à espreita nesse ambiente repleto de amor e fé? Maria sentia algo especial no ar. Cada risada e canto das crianças a envolvia como um abraço caloroso. Era como se Deus estivesse ali, sussurrando promessas de transformação em meio a brincadeiras e criatividade. Quando uma mãe levantou a voz, algo da ordem divina parecia pulsar naquele parque. As palavras dela ecoaram em Maria como um chamado. Esse momento não era apenas sobre narrativas infantis. Havia uma missão se formando, uma oportunidade de unir forças e sonhos em um propósito maior. E se aquela energia coletiva fosse a base para algo realmente grandioso? Enquanto as histórias continuavam a fluir, um sentimento profundo e luminoso surgiu.
As crianças falavam de anjos, de famílias que se ajudam e de um mundo onde todos são amigos. Maria se perguntava, por que isso não pode ser o ponto de partida para algo que vai além das nossas imaginações? Então, um dos pequenos, a menina com cabelos cacheados e olhos brilhantes, levantou a mão e pediu, Tia Maria, posso desenhar o que quero ser quando crescer? Uma onda de expectativa percorreu o círculo, e ela continuou. Eu quero ser alguém que faz o bem para todo mundo. Esse desejo inocente tocou o coração de todos. Foi como se um raio de luz descesse. Maria sorriu, lembrando-se de como até mesmo uma criança pode ser um canal de esperança. E naquele instante, uma ideia floresceu em sua mente. Que tal se cada um de nós escrevesse uma carta para o nosso futuro, dizendo o que queremos ser e como podemos ajudar uns aos outros? O que começou como uma simples atividade ganhou contornos mágicos. As crianças se animaram ainda mais e logo começaram a desenhar e a escrever, cada uma colocando suas expectativas no papel. As mães se aproximaram, sentando-se ao lado de seus filhos, colaborando e compartilhando suas próprias aspirações. Era uma verdadeira corrente de amor. Naquele momento, Maria decidiu que precisava testemunhar essa união de corações e esperanças. Ela fez uma pausa e, com a voz suave, disse, Meus amores, isso é mais do que escrever. Estamos criando a nossa história. Na mesa da vida, cada um de nós tem um lugar e um propósito. O que vocês acham de fazermos uma roda de oração agora? Assim, vamos pedir a Deus que nos guie e fortaleça nossos desejos? As crianças e mães rapidamente concordaram. Elas se deram as mãos formando um círculo mais unido e forte. Maria, com a voz repleta de fé, começou a oração. Senhor, nós te agradecemos por cada sorriso, por cada sonho que aqui é compartilhado. Que possamos sempre lembrar que a nossa força está na união. Ajuda-nos a iluminar o caminho um do outro. Amém. Após a oração, algo inexplicável aconteceu. Um brilho suave parecia se acender na atmosfera, e as crianças, ao abrirem os olhos, começaram a compartilhar o que sentiram. As palavras de cada uma tornou-se um eco de encorajamento e gratidão. O parque, que antes era apenas um espaço, agora pulsava como um verdadeiro templo de esperança. Maria começou a sentir que aquele dia não era um fechamento, mas um maravilhoso início. Algo despertava nela, e a certeza de que estavam sendo guiados para algo maior começou a se manifestar. Mas, ao mesmo tempo, a luz que iluminava o momento trouxe uma nova pergunta ao seu coração. O que mais Deus tem guardado para nós nessa união? E o que precisamos fazer para que o nosso propósito se concretize de verdade? À medida que as crianças voltavam às suas brincadeiras, Maria observou cada rosto animado, mas no fundo sabia que a jornada apenas começava. Maria acordou com um novo pressentimento naquele dia ensolarado. O parque pulsava com vida, e a alegria das crianças que já estavam lá contagiava sua alma. Os preparativos para a celebração haviam tomado forma, mas havia algo maior em vista. Ela sentia isso em cada célula de seu ser. As palavras da mãe do garoto ecoavam em sua mente. Juntas, enfrentamos tantas tempestades. Era hora de transformar essa celebração em um testemunho de fé e amor. Durante a oração, Maria havia sentido a presença divina entre elas, uma força que unia corações e esperanças. No entanto, o que a aguardava naquele dia era um milagre que ela jamais imaginara. Quando as crianças começaram a entrar no parque, ela viu não apenas sorrisos, mas uma chama acesa em cada olhar. Elas estavam ali, cheias de gratidão, dispostas a lutar não só por suas próprias vidas, mas pelas vidas de outros também. Logo, a atmosfera começou a se transformar. As vozes das crianças se mesclavam aos sussurros dos adultos. Maria percebeu que o evento começava a se moldar em um espaço sagrado.
Cada história partilhada era uma prova de que a luz sempre triunfa sobre a escuridão. E ali, jogadas para o alto, estavam não apenas cartas de desejos, mas também sonhos coletivos, a esperança de um amanhã repleto de amor. Que tal fazermos uma grande roda de oração agora? Sugeriu Maria. E o grupo todo imediatamente aceitou, formando um círculo que parecia não ter fim. As mãos entrelaçadas falavam de união e determinação. Cada coração ali pulsava em sintonia com um único propósito: levar amor e esperança àquele menino e sua família. Quando Maria começou a orar, sentiu que a presença do Espírito Santo preenchia o ar em torno deles. Senhor, nós te agradecemos por cada vida aqui presente. Que a luz do teu amor ilumine nossos caminhos e que possamos sempre encontrar força na união, orou ela, cada palavra ressoando com intensidade. Assim que terminou, um arrepio tomou conta de todos, como se tivessem sido tocados por uma força invisível. Nesse momento, a mãe do menino, que assistia de longe, começou a caminhar na direção deles. Seu olhar, carregado de dor, agora buscava a esperança. Maria a percebeu e imediatamente sentiu uma conexão. A mulher, com um semblante tenro, se juntou à roda e começou a compartilhar sua história. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto falava sobre as dificuldades que enfrentava, mas a energia ao redor começava a mudar. Estamos aqui por você e vamos juntos inundar sua casa com amor e esperança, disse uma das mães. Aquela afirmação virou uma onda de determinação. Uma por uma, as mulheres começaram a compartilhar suas histórias, e algo incrível começou a acontecer. A energia no ar estava palpável, como se a própria luz estivesse descendo sobre aquele círculo. Foi então que o menino, que até então estava silencioso, levantou-se e, em meio à coragem e lágrimas, disse: "Eu só quero que meu pai fique bem." As palavras eram simples, mas íntimas, e naquelas palavras estava o clamor de muitas famílias. Maria sentiu seu coração compungido, avassaladoramente tocado. Com um sorriso, ela se aproximou e disse: "Estamos todos juntos nessa. Vamos lutar com o poder do amor e da fé." O que começou como uma mera celebração havia se transformado em um verdadeiro ato de amor e solidariedade. Assim, Maria e as mães decidiram que, ao final do evento, fariam uma campanha de arrecadação, não só para ajudar o menino, mas para todas as famílias que precisavam de apoio. À medida que o dia avançava, o parque se enchia de vozes, risadas e esperança. Os estandes de arte haviam se multiplicado. As crianças estavam ocupadas colorindo cartazes e fazendo pequenos brinquedos para as famílias que precisavam. Uma energia vibrante pairava no ar. Era como se Deus estivesse orquestrando cada cenário, cada gesto, cada sorriso. Quando a celebração se aproximava de seu clímax, Maria sentiu a atmosfera se intensificar. Ela viu o menino, com seu olhar agora brilhante, ajudando outros a escreverem suas histórias. Aquilo era um milagre em si mesmo, uma transformação que ela sabia ter sido orquestrada pela mão divina. Não era apenas uma festa, mas o início de uma nova jornada, onde todos se uniam para criar um mundo melhor. Ao encerramento do evento, Maria subiu ao palco. Com o olhar firme e a voz vibrante, ela declarou: "Hoje, cada um de nós tocou o coração do outro, e isso é só o começo. Que possamos levar este amor para além deste parque. Quando nos unimos, somos mais fortes e podemos vencer qualquer tempestade." As palmas e gritos de entusiasmo ecoaram. Aquela lembrança de que cada história importava trouxe um fechamento contagioso para a celebração. O céu havia se aberto e o sol brilhava como se ele mesmo estivesse aplaudindo a cada um deles. E naquele dia, Maria soube em seu coração, com certeza absoluta, que estava vivendo o propósito divino. Sentia-se renovada e ungida, uma nova mulher, pronta para abraçar o futuro, cheia de amor e determinação.
Ao andar pelas ruas de sua cidade, Maria percebeu que sua história não era só dela, mas parte de uma grande tapeçaria que Deus havia tecido para todos. Então, sua jornada se consolidou em algo maior. A esperança que antes parecia distante, agora pulsava em cada batida de seu coração. Assim, ela concluiu sua caminhada de fé e, com lágrimas de alegria, decidiu se dedicar a ajudar ainda mais vidas que necessitavam de amor e luz. O propósito estava ali, não apenas em seus sonhos, mas na certeza de que era o momento de agir. E antes de se afastar daquele parque transformado, Maria fez um voto silencioso. Manteria a chama acesa da fé e nunca deixaria que sua luz se apagasse. E você? Está pronto para vivenciar a própria transformação em sua vida? Assuma seu papel neste grande propósito. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias de fé que transformarão sua vida. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final tocante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação divina. Vamos juntos propagar luz e esperança.